Olá, seja muito bem-vindo ao ND Especial Porto. Por 4 semanas, toda quinta-feira, o ND traz as novidades do maior porto da América Latina. ND Especial Porto. Oferecimento Copersucar, energia para nutrir e mover a vida. DP World, criando o futuro agora. E Companhia Brasileira de Agrobusiness, exportação de produtos agrícolas e minerais. E hoje, em nosso programa de estreia do ND Especial Porto, a gente recebe o diretor comercial e de Relações Internacionais da DP World, Fábio Siquerino. Tudo bem, Fábio? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND Especial Porto. Como é que vai? Tudo bem, Humberta. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar e contribuir com essa semana de vocês aqui. É isso aí. Falar um pouquinho sobre a diversificação de cargas, que ela é um fator essencial para o aumento da competitividade brasileira no comércio internacional, e a DP World criou uma nova estratégia de diversificação de cargas, né, Fábio? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que foi todo esse processo, o que mudou, como é que ele foi pensado. Olha, na verdade, nós começamos a operar no Porto de Santos em 2013. Naquele ano, 2 novos terminais iniciaram a operação e o que aconteceu foi um excesso de capacidade no Porto de Santos. Como é de se esperar num ambiente desse, as tarifas portuárias caíram brutalmente. Naquela época, antes disso, né, você cobrava de um armador para carregar ou descarregar um container cerca de $400. E hoje esse número está próximo a R$400. Então, o que a gente vinha observando era um ambiente cada vez mais competitivo, o que é bom, né, para o país, faz parte do risco do negócio. E a gente também vinha observando várias tentativas de excesso de regulação, de você colocar limites de preço, de você interferir o tempo todo na atividade portuária de carga containerizada. Isso, na verdade, joga muito contra a atração de investimentos estrangeiros no país. Então, o terminal ele já tem 7 anos de operação e vem com muita dificuldade para poder pagar o investimento ou remunerar o investimento de 2,4 bilhões que foi feito inicialmente. Então, nós começamos a buscar que outras alternativas a gente poderia adotar para utilizar as áreas do terminal que estavam disponíveis, né, em segmentos diferentes de container. Como eu disse, vem sofrendo aí um excesso de regulação, limitando o que você pode cobrar, quanto você pode cobrar, exigindo que alguns serviços tenham que ser prestados gratuitamente. Isso não existe. Então, eu acho que esse ambiente que está sendo incentivado por algumas entidades do governo, isso coloca em risco a atração de investimentos estrangeiros. Então, nós decidimos não fazer expansão no segmento de container e buscar alternativas. E aí surgiu a celulose, né, que é um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, tem uma demanda extremamente crescente ligado à exportação, e decidimos, então, fazer um investimento. Fizemos esse investimento em parceria com a Suzano. Na verdade, a Suzano que fez um investimento na infraestrutura, foram 700 milhões de investimento, e agora estamos operando desde 2018, estamos bastante confortáveis e satisfeitos com os resultados obtidos dessa diversificação. Agora, Fábio, como você bem colocou, é uma diversificação, ou seja, a questão com os containers continua, né? Só se acrescentou a questão da celulose, é isso? Exatamente. A gente tem hoje uma capacidade para 1,2 milhões de TEUs de movimentação. Iremos deixar essa capacidade reservada para container. Quer dizer, a diversificação ela está sendo feita em áreas adicionais que nós temos para expansão. No início do projeto, essa área ela estava também destinada para container, iria levar a capacidade para 2 milhões de TEUs. Mas, como eu falei, o ambiente hoje em Santos e no Brasil, de segurança jurídica, segurança regulatória e condições para você continuar investindo no segmento de container não é atrativo. Então, nós decidimos partir para esse processo de diversificação, e eu vou te falar, esse é só o começo. Esse cenário econômico, essa mudança toda nesse cenário, Fábio, isso aconteceu já antes da pandemia, né? Ou é reflexo do cenário que a gente tem hoje? Não, isso vem acontecendo bem antes da pandemia, isso vem de alguns anos para cá. Como eu falei, o Porto, antes de 2013,
ele tinha falta de capacidade, né? Depois de 2013 passou a ter um excesso de capacidade, e é claro, a economia não cresceu como se esperava, né? Os armadores eles se reorganizaram nos serviços, nos joint services, nos alliances que eles operam, e esse rearranjo diminuiu a quantidade de serviços que vem para a costa brasileira. Já chegamos a ter 7 serviços da Ásia, hoje estão 4 serviços da Ásia, e essa reacomodação também implica em redução de tarifa, maior competitividade, e você tem que buscar outros mercados de atuação. Então surgiu isso muito antes. Esse contrato ele foi assinado em 2018. Agora, essa mudança toda, ela exigiu alguns investimentos, né, e mudanças na estrutura da empresa. Correto. A Suzano fez um investimento em toda a infraestrutura. A infraestrutura compreende a extensão do nosso berço, são 450 metros adicionais para atracação de até 2 navios de celulose simultaneamente. Tem um armazém de 35 mil metros quadrados, com capacidade estática para 170 mil toneladas de celulose. Uma pera ferroviária de mais de 3 quilômetros dentro do terminal. Então, com essa infraestrutura, você pode movimentar hoje 3,3 milhões de toneladas ano de celulose. Isso foi uma parte da infraestrutura. Na parte de pessoal e de organização, por exemplo, nós contratamos mais de 200 pessoas, tivemos que rever todos os processos da companhia, toda a parte de segurança e administrativa, operacional, nem se fala, são equipamentos diferentes de movimentação, e na verdade foi um processo de adaptação, né? Passou por uma curva de aprendizado bastante intensa, e hoje já estamos operando com total capacidade. Essa questão da operação da celulose, ela é considerada uma operação de grande potencial, né? Em outros portos nacionais, como o Porto de Paranaguá, por exemplo, já tem operações desse tipo acontecendo. A tendência é esse tipo de operação se espalhar? Essa é a tendência agora do mercado? Olha, eu diria o seguinte, a tendência, esse é um mercado que cresce muito, tem muita demanda lá fora, o Brasil tem muita árvore disponível, né? Tem a plantação, é um período muito curto da plantação até o corte da árvore pronta para a celulose, é um período muito curto, e o Brasil tem grande competitividade internacional. A localização das fábricas é muito mais da estratégia de cada produtor, mas ele está associado também à disponibilidade da floresta, da matéria-prima, né? Então você tem plantas no sul, como você comentou, você tem planta no norte também, mas eu acho que o maior volume ele está ainda concentrado aqui no eixo sudeste. Você tem um terminal no Espírito Santo, que também movimenta a celulose. Agora, eu vejo uma tendência grande desse volume ainda crescer no Porto de Santos, pelo acesso ferroviário. O acesso ferroviário ele é um diferencial para esse tipo de carga. Essa celulose que a gente opera, ela vem de mais de uma origem, mas principalmente do Mato Grosso do Sul. Então, assim, vai depender muito da infraestrutura portuária disponível e do acesso ferroviário para o transporte da celulose. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Chegou o momento de falar de um dos maiores e mais modernos terminais portuários privados do Brasil, a DP World Santos. Integrar soluções de logística ao seu negócio com eficiência, tecnologia e inovação já faz parte do dia a dia da empresa. Mas você sabia que o terminal multipropósito e referência em produtividade também atua como operador de transporte multimodal? No serviço conhecido como OTM, a DP World Santos fica responsável pelo ciclo completo da carga nas operações, oferecendo o transporte rodoviário para se conectar ao Porto de Santos, além de possibilitar integração com os terminais ferroviários de diferentes regiões. Com a gestão centralizada dos processos, é possível maior flexibilidade operacional e alto nível de serviço com redução de custos. Tudo de maneira segura, com caminhões 100% rastreados, ampla cobertura e equipe disponível 24 horas. Conte com a DP World Santos para ser sua operadora de transporte multimodal. Integração que leva a carga onde você precisa. O ND Especial Porto está de volta. O nosso assunto de hoje é diversificação de cargas e eu converso hoje então com Fábio Siqueirino, que é diretor comercial de Relações Internacionais da DP World.
Fábio, a gente estava falando sobre todo esse trabalho novo que a empresa está fazendo em relação à celulose. A gente tem ideia, uma estimativa de quanto de celulose pode ser transportado no futuro próximo? Você está falando que é um mercado muito promissor, né? Ele é difícil eu te falar das projeções, porque isso depende muito das estratégias dos produtores de celulose. Então, eu não consigo te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte: hoje a Deep Road está preparada para movimentar 6 milhões de toneladas. Então, isso já significa quase dobrar o que a gente tem hoje. Essa é a capacidade instalada em função dos berços, da ferrovia. Mas a demanda lá fora ela é muito grande. A celulose é um mercado que cresce bastante. E nós estamos aí em parceria com o principal, o maior exportador de celulose. Então, eu acho que tem grande chance de Porto de Santos ficar o principal, se consolidar como o principal exportador de celulose no Brasil. Falar sobre agora a questão multimodal. Fábio, a Deep Road agora é uma operação logística de transporte multimodal. O que isso significa? Olha, dentro do processo de diversificação do próprio grupo, né, de atividades, a gente não se limita mais somente à operação portuária. O grupo, em outros países também, tem feito vários investimentos em operações logísticas. E nós queremos nos consolidar como um grande operador logístico multimodal, porta a porta, e é isso que a gente vem fazendo aqui. A gente hoje já atua como um operador multimodal, a gente oferece a solução não somente das operações dentro do terminal portuário, de OVA, desova de container, armazém geral, mas a gente também oferece o transporte rodoviário e também oferece o transporte ferroviário através das operadoras, das concessionárias de ferrovia. A ideia é você poder oferecer um serviço diferenciado para o cliente, porto-porta ou porta-porto, né? Onde ele não tenha que se preocupar em contratar várias empresas para prestar um serviço. Na verdade, o conceito de one-stop shop, a gente como focal point se responsabiliza por fazer todas as contratações e integrar a cadeia dele. A próxima etapa é a gente oferecer o serviço para fora do país também. Nós já estamos nos preparando para isso em breve acontecerá. E essa facilidade muda alguma coisa em relação ao preço? Não, na verdade, o que você consegue fazer é quando você presta um serviço integrado, por exemplo, vou te dar um exemplo no caso de OVA e desova de containers, né? Como nós temos os armadores operando dentro do nosso terminal, nós temos os dépots de vazio dentro do nosso terminal, nós somos bastante competitivos em fazer operação de OVA e desova, porque o container vazio já está disponível dentro do terminal. E quando você acrescenta também o transporte rodoviário, você aproveita toda a sinergia dessa cadeia. Com certeza a solução será mais competitiva do que você ter vários operadores atuando na mesma cadeia, entendeu? Agora, como é que ficam essas questões das possibilidades, então, com esse cenário multimodal da Deep Road? Olha, na verdade, a gente agora espera uma próxima etapa de crescimento, né? Fizemos a diversificação na celulose, agora nós estamos indo para o mercado de NVOCC, que essa é a nova etapa que a gente vem perseguindo. Colocar justamente a Deep Road num outro patamar, não só de operador portuário, que é um mercado bastante competitivo, e expandir, diversificar não só na carga no terminal, mas diversificar em atividades logísticas dentro do país. Agora a gente percebe, né, Fábio, um crescimento e um investimento muito grande da Deep Road. A gente está falando agora de um cenário, tirando fora a questão do porto, a gente consegue ver um cenário mundial meio caótico por conta da pandemia. É diferente essas realidades? A realidade do porto parece que vive outra dimensão, não, a gente não está inserido nesse mundo da pandemia. Como é que vocês estão se vendo, falando de forma financeira e econômica? Não, é claro que a gente sofre, não tenha dúvida disso. A diferença é que a diversificação ela tem contribuído bastante para equilibrar isso, porque você tem uma carga que é fortemente associada à importação, que é o container, né? O Brasil é um grande importador de produtos manufaturados e semi-manufaturados e é um grande exportador de commodity. Então, quando a gente olha o nível que está o dólar, e muitas unidades que pararam aqui as suas produções em função da pandemia,
isso afetou bastante o mercado de container. Mas o mercado de exportação, se a gente olhar commodities em geral, e no caso a celulose, ele não sofreu o mesmo que sofreu o container, né? Então, o mercado de exportação acabou compensando parcialmente a queda das importações de carga containerizada. Assim, tivemos impacto? Com certeza tivemos impacto. Quanto tempo vai durar isso? Dificílimo dizer, né? Mas o que é interessante, e acho que a mensagem importante, é que a diversificação de carga está nos ajudando a passar por essa crise de uma maneira muito melhor. E eu acho que a nossa recuperação ela vai ser muito mais rápida do que se a gente estivesse operando somente no segmento de carga containerizada. Com certeza, né? Agora, o que a gente percebe também é em relação a uma visão um pouco mais macro, quando a gente fala de economia de uma forma geral, de flexibilização, isso é sentido também no Porto? A gente já pode sentir um aquecimento já? Você tem sentido isso nesses últimos 15 dias? Olha, a gente tem observado, eu vou te falar um pouco do mercado da Ásia para cá. A gente tem observado que passamos aí um período de maio, junho, até julho, com os navios que vinham da Ásia para cá, com uma taxa de ocupação muito baixa. A gente já observa alguma reação em matéria de ocupação dos navios que estão saindo da Ásia, pelo menos dos serviços que operam em nosso terminal. Agora, é difícil você dizer se isso é sustentável a médio e longo prazo, né? A gente está ainda aprendendo a lidar com essa questão da pandemia, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar os novos... vamos dizer, a forma de consumo, né, os padrões de consumo, como eles vão ficar. A gente vinha de um tipo de padrão de consumo, depois a gente passar em mais de 100 dias dentro de casa, home office, tudo isso, as pessoas estão reavaliando os seus padrões de consumo. E é difícil a gente saber se essa movimentação da economia ela é só um suspiro ou ela é realmente algo que veio para ficar e vai recuperando. Um aquecimento já, né? Exatamente, porque o que a gente tem observado é que a gente olha aí uma série de especialistas falando que a gente vai recuperar os níveis de 2019 somente em 2022. Então, assim, eu diria que é meio bola de cristal você dizer o que vai acontecer daqui 3, 4 meses. É isso em todos os setores, né, Fábio? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o ND Especial Porto. Não sai daí, a gente volta em um minutinho. O ND Especial Porto está de volta, hoje falando sobre diversificação de cargas. A gente recebe hoje, então, o gerente, o diretor comercial e de relações internacionais da DP World, Fábio Siquerino. Fábio, a gente está falando sobre todo esse mercado promissor que a DP World está vivendo e agora eu gostaria de trocar o foco um pouquinho, falar sobre a questão da Covid-19, como é que a empresa tem lidado com essa questão, com essa realidade. Como é que tem sido feito, então, em relação à segurança dos funcionários? Vocês têm feito testes em relação à Covid-19? Como é que está isso? Bom, logo que começou todo esse processo, né, nós instauramos imediatamente um comitê de crise que se reunia no início diariamente, depois passou com uma frequência um pouco menor, e aí nós implantamos uma série de protocolos, né? Nós respeitamos todos os protocolos que vieram da Anvisa e acabamos implementando a mais do que isso, porque o que acontece é que os nossos empregados, a maioria do pessoal de operações, eles vêm através do barco que conecta ali atrás da alfândega de Santos para dentro do nosso terminal. Então, nós tivemos que reestruturar a capacidade de barcos, a frequência dos barcos, capacidade de refeitório. A equipe administrativa foi colocada quase em sua totalidade em home office, né? Depois disso, nós fizemos alguns ajustes de rodízio, mas foram uma série de medidas e protocolos. Não precisa nem falar máscara, álcool gel, tudo isso foi a frequência da limpeza dos escritórios, foi um protocolo bastante rígido e que pegou 100% dos empregados da companhia. E aí, depois de algum tempo, nós adquirimos aqueles testes rápidos, nós mandamos vários funcionários fazer o PCR, que é o teste mais preciso para diagnóstico do Covid. Enfim, foram inúmeras medidas foram adotadas. E uma das preocupações que a gente sempre teve era como que a gente
administrava o pessoal em home office para que eles não perdessem o senso de pertencimento da companhia. Porque são parte da companhia, sim, eles estão trabalhando pela companhia e eles precisavam se sentir parte do jogo, né? Às vezes a pessoa fica em casa, cada um reage de uma maneira diferente. Outros se adaptam super bem ao home office, outros sentem a necessidade de estar mais presente. Nós intensificamos as videoreuniões, né, as videoconferências, e, na verdade, nós passamos muito bem por tudo isso. Nós não tivemos nenhuma quebra na operação, isso foi muito bacana. E agora nós iniciamos, no final de julho, início de agosto, um protocolo de retomada. Então, ele tem 5 fases, né, já que a Baixada Santista já está na fase amarela, nós entendemos que a gente pode oferecer a segurança necessária e o conforto para o empregado e para a sua família também, que fica preocupada quando ele sai para vir para trabalhar. Sim. Né, e fazendo esse processo de retomada gradativa. A ideia é que até final de agosto a gente já esteja com toda a equipe de volta, um terminal que passou por uma série de adaptações, né? As separações das mesas, o distanciamento entre as mesas, mudanças de sala de reunião. Então, foi assim, muita coisa foi alterada. Quanto tempo ficará assim? Difícil dizer também, mas eu acho que nós vamos sair muito mais fortalecido e preparado para eventuais crises que possam haver. Espero que não venha mais nenhuma, mas eu acho que foi um processo de aprendizado. Nós tivemos velocidade de implementar todas essas mudanças, isso foi fundamental. E eu realmente acredito que nós conseguimos manter as pessoas próximas da empresa. A equipe de operações, então, parabéns para todos eles. Realmente o pessoal com muita garra, nós não deixamos de cair, quer dizer, não caiu a produtividade, mantivemos os altos índices de produtividade do terminal e, enfim, exportação de celulose não parou, movimentação de container não parou, nenhuma operação parou no terminal. Bom ouvir essas notícias, né, Fábio? Muito bom ouvir notícias boas num momento como esse. Muito obrigada pela sua atenção, pelas suas informações. Sucesso ainda maior nesse período. Muito obrigada. Então, muito obrigado pelo convite e pela participação. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.